Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Dando continuidade ao primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, convidamos para presidir o painel 3, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor Hermes Guerreiro. Convidamos também o professor da UFMG e presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, Walter de Souza Lobato. O presidente do Instituto, Rui Barbosa, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Pontes Lima. E a advogada e professora Renata Castro. Iniciando o painel, passamos a palavra ao presidente da mesa, doutor Hermes Guerreiro. Opa. Pronto. Boa tarde a todos. É uma grande alegria para mim presidir esta mesa, que certamente é uma homenagem à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É muito bom quando a academia e o mundo profissional, o mundo forense, os tribunais, se juntam para discutir questões da maior importância para a sociedade, para o Estado, para o país. E é muito bom quando eu, como diretor da faculdade, vejo assim, profissionais tão importantes dedicados à causa pública e também à academia. E me permitam um registro especial de ver tantos alunos e ex-alunos aqui reunidos para isso. Sem mais delongas, porque a minha tarefa é basicamente de cortar a palavra de quem se exceder, né? Assim, eu passo a palavra imediatamente ao primeiro palestrista, o professor Walter de Souza Lobato. E aí me permitam mais uma vez um registro. Eu acho que a Faculdade de Direito, que tem tantos grandes expoentes, e se eu não achasse isso, eu não diria. Por diversas razões, eu acho que o professor Walter Lobato é das melhores conquistas que a faculdade teve nos últimos anos. Não apenas do ponto de vista acadêmico, mas pela grande contribuição humanista que ele tem dado às atividades da nossa faculdade, principalmente por ser uma escola pública. Mas vamos, então, ao tema. O professor Walter de Souza Lobato vai falar sobre o controle de constitucionalidade das normas tributárias pelo direito financeiro. Com a palavra, o professor Walter Lobato. Não precisa falar currículo, não, né? Advogado, e tal. Eu acho que eu posso resumir em duas linhas. O professor Walter de Souza Lobato é medalha Rio Branco da turma dele da Faculdade de Direito. Para quem não sabe o que isso significa, a faculdade, desde 1912, concede uma medalha que se chama Medalha Rio Branco, que é dada para o melhor aluno que tenha tirado as melhores notas em todo o curso. E o professor Walter de Souza Lobato é medalha Rio Branco, não precisa falar mais nada. Então, com a palavra, o professor Walter Lobato. Boa tarde a todos e a todas. A responsabilidade que foi colocada agora pelo meu chefe é algo terrível, né? Então, assim, a pressão já começa forte. Quero, antes de tudo, agradecer imensamente ao presidente, cumprimentar todos da mesa. O professor Hermes exagera muito nos elogios, porque é um grande amigo, é um diretor excepcional, agora reeleito, né? Diretor da Faculdade de Direito
da UFMG, tem feito um trabalho de resgate da nossa faculdade de forma maravilhosa. Não há projeto que a gente leve a ele que não tenha o imediato apoio, né? Então, todos os projetos que nós levamos, a gente contou muito com a parceria. Então, quero agradecer também de público, não somente pela amizade, pela apresentação exagerada, mas também pela força nos projetos que nós conduzimos lá na UFMG. Agradecer muito ao convite do meu querido amigo e colega de UFMG, professor Onofre. É uma honra enorme estar nesse congresso, né? Eu sou um estudioso do direito financeiro hoje, e já participar de um encontro dessa envergadura, para mim, é motivo de muito orgulho. Cumprimentar também os professores presentes, professor Scaff, professor André e todos os demais. O professor Scaff tem feito um trabalho extraordinário lá no Instituto de Direito Financeiro. Eu sempre digo a ele que não só os artigos dele, mas o grupo de WhatsApp é minha grande fonte de consulta para as aulas de direito financeiro semanais, né? Porque eu, quando comecei a dar direito financeiro, eu sempre faço uma aposta aos meus alunos, muitos estão aqui, de que, se naquela semana não saírem pelo menos 4 notícias de direito financeiro, eu dou 20 pontos extras, né? Até hoje eu nunca dei ponto extra para de direito tributário, enxergando esse nosso novo direito financeiro, né? Talvez uma perspectiva um pouco diferente do que foi falado até agora, mas que certamente chegará em lugares muito parecidos com as belíssimas palestras da manhã. Tive a oportunidade de assistir meu amigo Zé Maria Arruda, o professor Onofre, mas aqui uma perspectiva diferente, uma perspectiva de quem inicia no tributário e cria um reencontro com o direito financeiro, que, aliás, é o nome de uma matéria que eu lancei como optativa lá na Federal, que é o reencontro do direito tributário com o direito financeiro. E por que reencontro? Porque, para aqueles que estavam apenas no direito tributário, professor Regis, a gente aprendia na faculdade a estrutura da norma tributária, né? Estrutura essa muito bem desenvolvida por grandes professores, e aqui cito o professor Sacha Calmon, que, para mim, é o que fecha essa estrutura da norma tributária, com seus antecedentes, com a consequência da norma, e a norma passava, então, naquele momento, a ser controlada nesse esquema ou dentro desse esquema, e tudo aquilo que não estava nos aspectos material, pessoal, temporal, espacial, e nem na consequência da norma, não era direito tributário, e, portanto, a nós pouco importava. Depois disso, o direito tributário ganha um conteúdo muito forte, uma essência muito forte constitucional, e passa a ter, nos seus estudos, muitos aprofundamentos sobre o controle da norma tributária através dos princípios constitucionais. Agora, o direito tributário se resgata novamente para voltar à norma tributária como objeto de grande controle, mas, nos últimos tempos, nós temos nos deparado, que era meio óbvio para quem é só do direito financeiro, mas para o direito tributário é uma novidade, nós temos nos deparado com um reencontro do direito financeiro, ou seja, princípios de direito financeiro que estão controlando as normas tributárias. Cito, pelo menos, 4 exemplos. O primeiro exemplo é um caso que eu me deparei há algum tempo atrás, de um incentivo dado para a região da Sudene, que era parte do investimento a empresa faz, a outra parte ela recebe de retorno no imposto de renda. Esse incentivo, por uma decisão do Tribunal de Contas da União, foi suspenso por ausência de dotação orçamentária. O único problema era que esse incentivo já estava em curso e algumas empresas já tinham feito o investimento. A União Federal suspendeu, óbvio, pela determinação do Tribunal de Contas, suspendeu a execução do incentivo e as empresas foram a juízo para dizer, olha, eu entendi por que não pode, do ponto de vista do direito financeiro,
Mas eu, na relação tributária, já detinha isso como uma legítima expectativa de que esse incentivo seria realizado. Inclusive, já realizei o investimento. Aliás, é um investimento que eu realizo já há 10, 12, 15 anos. Esse caso ainda não foi julgado. O segundo exemplo, alguns julgamentos hoje do Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que o artigo 113, aqui já de comum conhecimento, que o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias se aplica não só à União Federal, por ele ter vindo na Emenda Constitucional 95, mas também a estados e municípios. E alguns incentivos ou benefícios fiscais vêm sendo suspensos pelo Supremo Tribunal Federal por não obedecerem ao artigo 113, ou seja, por não demonstrarem, né, a contrapartida dessa renúncia fiscal. Eu cito aqui, eu tinha alguns casos, depois eu posso mandar a apresentação para quem se interessar, mas eu cito aqui a ADI 6303 de Roraima e também os embargos declaratórios, o recurso extraordinário 1.331.245 de São Paulo. Nessa ADI 6303, o Supremo Tribunal Federal suspende um incentivo de IPVA que era destinado a proprietários de veículos, a propriedade de veículos automotores, motocicletas e motonetas com potência até 160 cilindradas, porque, do ponto de vista da gestão fiscal, não se mostrou a contrapartida daquela renúncia fiscal, né? E aí o ministro Barroso estabelece que o artigo 113 se aplica também aos benefícios estaduais e municipais, e eu leio a ementa. Primeiro, a redação do dispositivo não determina que a regra seja limitada à União, sendo possível a sua extensão aos demais entes. Segundo, a norma, ao buscar a gestão fiscal responsável, concretiza princípios constitucionais como a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Terceiro, a inclusão do artigo 113 do ADCT acompanha o tratamento que já vinha sendo conferido ao tema pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem, só que o Supremo julga esses casos tempos depois em que a norma tributária já estava em vigor, né? O terceiro exemplo que nós poderíamos dar é a recente questão posta ao Supremo Tribunal Federal a respeito da lei complementar que estabeleceu a alíquota máxima de ICMS, a bem da seletividade, para combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, né? Muito se discute naquela ADI, entre tantos e tantos fundamentos, de que aquela norma geral teria, de alguma maneira, infringido as contas dos estados ou criado um impacto indevido nas contas do Estado. E o quarto exemplo que eu dou são as contribuições destinadas à Seguridade Social, né? Ou a DRU, aquela emenda constitucional que aprovou a não afetação das receitas então destinadas pelo texto constitucional à Seguridade Social, para que fossem para o Caixa Geral. Isso foi objeto de uma DPF, cuja autoria intelectual é do nosso professor Onofre, né? Os meus alunos, quando chegam lá no 6º período de financeiro, já chegavam, agora, infelizmente, não mais, o professor Onofre mudou de matéria, mas já chegavam sabendo tudo sobre a DPF, DRU, era uma beleza naquela época. Hoje eu já não tenho mais essa origem. Que o Supremo Tribunal Federal entendeu que era possível, era constitucional, que não se encontrava ali nenhum tipo de fraude à Constituição, uma contribuição ser criada com uma determinada finalidade e, a posteriori, parte dessa finalidade ser desviada para o Caixa Geral. Percebam que, nesses 4 exemplos que eu dei, nós extrapolamos as normas tributárias
ou pelo menos a estrutura original da norma tributária, e trouxemos elementos de controle que não estavam na relação tributária. Qual é, portanto, o caminho que pode ser adotado para que a gente possa fazer esse reencontro do direito tributário com o direito financeiro, que nunca deveria ter sido divorciado, né? Obviamente, para nós aqui é muito óbvio que o direito tributário está dentro do direito financeiro, né? Que se alimenta de todas as raízes do direito financeiro. Mas, por conta do desenvolvimento da dogmática, o direito tributário se desvinculou e os julgamentos, durante muito tempo, se restringiam ao controle da norma estrito sensu. Mas, a partir de agora, é muito evidente, de lá para cá, especialmente dessa provocação da DRU, que os tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal, vem trazendo elementos não necessariamente tributários para controlar a norma tributária. O que não há nenhum problema, pelo contrário, é uma obediência ao texto constitucional. A questão aqui posta é como nós podemos conciliar, na medida em que, quando o Supremo Tribunal Federal traz algo ou algum elemento fora da norma tributária para controlar a própria norma tributária, quais seriam as consequências da relação tributária posta em questão. Em síntese, o que fazer com aquele contribuinte que tinha uma legítima expectativa do benefício que foi suspenso por conta de um ferimento ao princípio do direito financeiro? Em síntese, o que fazer com aqueles contribuintes que vão passar a pagar uma alíquota menor nesses 3 insumos, se amanhã o Supremo Tribunal Federal entender que a lei complementar que estabeleceu a alíquota mínima, por razões de direito financeiro, é inconstitucional? O que fazer quando o direito tributário abre mão da finalidade, o que eu acho um grande equívoco, mas abre mão da finalidade, que era o grande controle das contribuições, por entender que ela não estava na estrutura da norma tributária? E esse, me parece, que é um grande caminho que precisa ser pavimentado pelo direito tributário e pelo direito financeiro. E, por isso, eu parabenizo mais uma vez a iniciativa de encontros como esse, porque é aqui, né, nesses órgãos que promovem esse encontro, nos institutos, nas universidades, que nós vamos conseguir repavimentar esse caminho de volta. E como que esse caminho de volta pode ser repavimentado? Percebam que eu não estou falando da forma de controle, eu não estou falando do órgão de controle, eu estou falando do próprio direito material. Como que esse caminho pode ser pavimentado para que o direito tributário se reencontre com o direito financeiro? Me parece muito claro que o único caminho possível para que nós possamos seguir nesse reencontro a dogmática do direito tributário não pode sofrer qualquer tipo de mitigação. Os direitos, então, conquistados pelos contribuintes, assegurados no texto constitucional, devem permanecer absolutamente preservados. Significa dizer, a relação jurídico-tributário não pode ter só uma visão financeira, porque ali há uma relação já com direitos fundamentais conquistados e, portanto, legalidade, retroatividade, não surpresa, capacidade contributiva e todos os outros princípios lá postos precisam ser preservados. A tributação não pode ter uma visão apenas financeira. Mas, uma vez preservada essa dogmática, e, mesmo assim, preservado também a estrutura da norma tributária, começa-se o controle, ou, paralelamente, se tem o controle pelos princípios, pelas normas de direito financeiro. E esse controle das normas de direito financeiro, que todos nós aqui já conhecemos, deverá obedecer a uma seguinte pergunta:
o resultado do controle realizado pelo direito financeiro causará algum impacto na relação tributária? Se esse resultado do controle de constitucionalidade das normas tributárias pelo direito financeiro causar um impacto na relação tributária, dentro da norma tributária, é preciso, então, resgatar os princípios tributários para dar tratamento àquela consequência. Ou seja, quando o direito tributário, infelizmente, contrário a tudo que eu escrevi no mestrado e no doutorado, mas quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que a finalidade das contribuições não é um controle a ser feito dentro da norma tributária, ou que gere algum efeito às partes, ao contribuinte, ou seja, um desvio de finalidade das contribuições não causaria um impacto na relação tributária, há que ser feita uma segunda pergunta. Ok, eventualmente não causa a repetição do indébito, mas isso não significa que não causa a invalidade da norma. O fato de não causar um efeito na norma tributária não significa que se passou pelo teste de validade, na medida em que o controle constitucional das contribuições é a própria finalidade. E se não causou nenhum efeito na relação tributária, deve causar efeito na atividade financeira. O outro exemplo que foi dado: há uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a inconstitucionalidade de um incentivo estadual, do IPVA, ao fundamento de que esse incentivo não obedeceu ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O controle foi feito por uma regra, na minha visão, uma regra do direito financeiro. Esse controle causou algum efeito na relação tributária? Sim, porque durante algum tempo a relação tributária, ou a norma tributária, também na visão aqui de Sacha Calmon, estava enriquecida desta lei isencional. E produziu efeitos, a isenção, na relação tributária. Significa dizer, a inconstitucionalidade decretada por uma regra do direito financeiro causa um efeito numa relação jurídico-tributária fisco-contribuinte. Nesse momento, os efeitos causados pela inconstitucionalidade à luz do direito financeiro precisam ser regulados pelos princípios protetores do direito tributário. Ou seja, aqueles que estavam iluminados ou que detinham a justa expectativa de que seguiam uma lei com presunção de constitucionalidade devem ter a sua isenção preservada até a decretação da sua inconstitucionalidade, por um princípio muito evidente, já consagrado no texto constitucional, que é a proteção da confiança, tão bem desenvolvido pela professora Isabel. Percebam que a inconstitucionalidade advém de uma regra do direito financeiro, mas que ela causa um efeito na relação tributária. E, portanto, quando esse efeito é causado dentro da relação tributária, é preciso invocar de volta os princípios protetores do direito tributário. No mesmo caminhar, esse exemplo dado do incentivo da SUDENE. Há um problema grave do ponto de vista do direito financeiro, que é a não dotação orçamentária naquele ano de 2019. Ora, se aquela gravidade gera uma não validade de uma norma tributária, de um incentivo fiscal, porque fere uma determinação do direito financeiro, ela não passa no teste de validade do ordenamento jurídico, que de resto é um só. Mas se ela causa efeitos na relação tributária, aquele contribuinte que detinha a legítima expectativa, aquele incentivo, deve ser preservado.
Eu trouxe esses exemplos para mostrar que não há a menor dúvida que o direito tributário está dentro do direito financeiro, não há a menor dúvida que os princípios de direito financeiro são também controles de constitucionalidade e de validade das normas tributárias, mas nós não podemos analisar o sistema ou as normas tributárias somente à luz dos princípios financeiros, abandonando toda a dogmática do direito tributário conquistada de maneira muito árdua pelos contribuintes, mas também nós não podemos isolar a norma tributária sem adentrar nos efeitos que os princípios e regras do direito financeiro podem causar. Isso parece simples quando dito, mas é algo que precisa ser muito desenvolvido. Esses 4 casos que eu citei são casos de agora, de 2019 para cá. São casos que verdadeiramente vão desafiar os nossos tribunais. E aí eu tenho um desafio adicional para ir para a última etapa da minha fala, que é: quais os mecanismos teríamos nós para poder, de alguma maneira, reduzir os impactos desse reencontro do direito financeiro com o direito tributário? Do ponto de vista jurisdicional ou do controle de constitucionalidade, o mecanismo que resta ao Supremo Tribunal Federal é a modulação. É o único remédio que ele conseguiria fazer o controle de constitucionalidade e preservar as eventuais relações jurídicas já existentes e que já produziram os efeitos. Percebam que aqui adicionamos, portanto, mais uma característica à modulação dos efeitos, nessas interseções direito tributário e direito financeiro. O problema é que nem toda ou todo efeito gerado numa relação jurídica poderá ser comprovado que houve uma legítima expectativa gerada por aquela norma. Cada caso concreto terá que ser avaliado para, como foram feitos tantos e tantos benefícios fiscais, se de fato aquele contribuinte, ao usufruir daquele benefício, a ele foi dada uma legítima expectativa, se de fato ele incorporou aquele direito ao seu patrimônio, tendo como certo que seria dele. Isso passa por um exame exatamente do caso concreto. Mas eu tenho um terceiro problema, que é, para concluir a minha fala, que é, na medida em que o controle de constitucionalidade, por muitas vezes, demanda tempo, nós vamos ter sempre o direito financeiro, ou o controle de constitucionalidade das normas tributárias pelo direito financeiro, chegando a posteriori, se nós deixarmos somente no Supremo Tribunal Federal esse controle. Porque aí as relações jurídicas já terão ocorrido, e, via de regra, essas relações jurídicas já terão gerado efeitos. E, via de regra, vai ter que se usar a modulação para que se estabeleça um marco divisório das relações ocorridas. Por isso é que, voltando um pouco nas manifestações da manhã desse ótimo e profundo congresso, é que eu invoco que nós pensemos um pouco mais a respeito desse assunto, no sentido de que talvez não seja o melhor caminho o Supremo Tribunal Federal invocar somente para ele esse controle. Nós vamos precisar criar controles mais rígidos, mais eficientes, que não tenham constituído relações jurídicas, ou seja, a atuação muito evidente dos tribunais de contas. Retirar dos tribunais de contas o controle da extrafiscalidade, aqui especialmente, eu não tenho dúvida que o que nós estaremos fazendo é retardar um eventual controle e, lá na frente, termos seríssimos problemas de relações jurídicas já constituídos. Ou seja, o controle
além de todos os seus méritos, ele também gera segurança jurídica, porque ele não permite que algo se alongue no tempo numa indefinição. E são essas, portanto, sem nenhuma conclusão, mas com algumas reflexões, para que a gente possa levar no desenvolvimento do nosso direito financeiro. Muito obrigado. Agradecendo a objetividade e o respeito ao tempo do professor Walter Lobato, imediatamente eu passo a palavra ao doutor Gilberto Pontes Lima, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará, que nos visita. Ceará, terra de Paulo Bonavides, terra de um dos maiores alunos da Faculdade de Direito, dos mais expoentes da Faculdade de Direito da Universidade Federal, o jornalista Carlos Castelo Branco, o Castelinho, que veio, diferente do senhor, que veio por poucas horas, ele veio para passar a sua juventude aqui, e aqui ele se formou na Faculdade de Direito na década de 40. Então, assim, é uma grande alegria receber o senhor, que vem lá da rica terra do Ceará. E, imediatamente, eu passo ao senhor a palavra para falar sobre o federalismo, um antídoto à autocracia. Obrigado. Não, elogio, não é constatação. Obrigado, professor Hermes Guerreiro. Cumprimento também do professor Walter pela bela palestra. A doutora Renata Castro, que vai falar em seguida. Boa tarde a todos. Tivemos aqui, já falei um pouquinho de manhã e agora à tarde. Certa ousadia, Elvésio, falar aqui sobre federalismo, nesse Estado que tem tantos grandes estudiosos, estava falando agora com o professor Hermes sobre isso, grandes estudiosos do federalismo, né? O professor Raul Machado Horta talvez seja o maior nome no Brasil, no direito brasileiro, sobre federalismo. O professor Baracho também, que é muito... A professora Isabel Derzi, que também é um grande nome nesse campo de federalismo. Mas esse é o problema do cearense, eles têm essa ousadia que é inerente ao Ceará, por isso que estou cometendo essa ousadia aqui de falar sobre esse tema. E, basicamente, vou falar com os senhores, com todos aqui, é um livro que publiquei no final do ano passado, chamado Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. Então, são algumas reflexões que fiz exatamente sobre esse tema, como o federalismo se relaciona, acho que até o Tiago já fez muita generosidade, um comentário elogioso para ele, né, Tiago? Então, vou fazer um pouco de propaganda desse livro, que é sobre isso que eu vou falar aqui. E, é claro que, como o Congresso é de Direito Financeiro, e esse tema, o federalismo como um antídoto à autocracia, é mais um tema de direito constitucional, eu vou procurar enfatizar o aspecto de direito financeiro, né, do federalismo fiscal, nesse tema. Mas o livro trata mais de direito constitucional, mas também tem esse aspecto um dos capítulos é sobre isso, sobre federalismo fiscal, como uma das dimensões da democracia. Pois bem, o primeiro ponto, acho que para destacar, é que o federalismo, quando a gente olha como técnica de poder, ele é da mesma forma que foi, quando a gente olha para os papéis federalistas, toda essa discussão que aconteceu, basicamente, a mesma origem, a mesma ideia do federalismo é a mesma ideia da divisão de poderes. Né? É aquela história de que poder contendo poder. Assim como se pensa na democracia como antíntese da autocracia, você tem, primeiro, você reparte poderes, como todos sabemos, né? Reparte funções. Então, o poder legislativo tem a mesma fonte do poder executivo, ou seja, os parlamentares são eleitos. Então, a mesma fonte do poder. O poder judiciário, que também vai conter poder, a fonte do poder na própria Constituição, ali atribuído. E também, os governadores e os prefeitos, no federalismo, eles têm a fonte de poder da mesma forma, vem direto do povo, né? São eleitos igualmente. Então, aqui já tem uma diferença para o Estado unitário. O Estado unitário, em geral, são departamentos e não estados, né, federados, e no Estado unitário, ali, em geral, pode até ter algum tipo de eleição, mas os poderes eles são delegados, há uma delegação, não é distribuição de competências feita pela própria Constituição. É delegação de poderes do governo central. Então, acho que essa é uma diferença
central. É poder contendo poder, assim como o poder legislativo contém poder, e o judiciário contém poder, também os governadores, os prefeitos contêm o poder. E aí a gente vê isso muito claramente, assim, essas manifestações desse tipo de fenômeno. As primeiras coisas que os autocratas fazem, além de fechar o Congresso, além de fechar ou intimidar muito fortemente o Poder Judiciário, né, aposentando compulsoriamente ministros, a ditadura Vargas fez isso, a ditadura de 64 fez isso, todo ditador ameaça fazer isso, o candidato a ditador, autocrata ameaça fazer isso, mas um dos elementos também é afastar governadores, né? Afastar. E a gente olha, tem um livro que é fantástico, eu recomendo todo mundo que tem interesse nesse assunto ler, foi escrito, acho que no final de 2018, felizmente faleceu, a Madeleine Albright, que foi chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Fascismo, um Alerta. E ela mostra toda essa história do fascismo, o início dele, do nazismo, das primeiras providências. E Hitler foi afastar os governadores eleitos, né? A federação afastou. Aqui no Brasil também, a ditadura Vargas afastou governadores, a ditadura militar afastou governadores, e mesmo, a gente olha, por exemplo, tem um livro agora que eu acabei de ler, é um livro antigo já, de 2014, mas não tinha lido ainda, li por acaso esses dias, do José Serra, fantástico eu ver esse livro. 50 anos esta noite, escrito em 2014, José Serra contando as memórias dele. E ele conta, ele é presidente da UNE, quando houve a ditadura em 31 de março, ou 1º de abril, como ele diz, foi 1º de abril, não foi 31 de março, 30 de março, ele conta isso. Era um projeto de estado de sítio no Brasil, proposta de estado de sítio pelo João Goulart, e uma das propostas, a ideia do governo, clara, era afastar 2 governadores, do de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a autocracia sempre procura enfraquecer tudo que o contém, não é? Toda forma de contenção. Então, o federalismo é também uma técnica de contenção de poder, isso que eu estou querendo destacar, né? Então, ao lado das outras técnicas de contenção do poder, próprias da democracia, ou seja, quem ganha a eleição hoje, daqui a 4 anos, disputa de novo, ou seja, eleições periódicas é um elemento chave da democracia, exatamente por isso, que a ideia minoritária hoje, a ideia vencedora hoje, pode ser a ideia vencedora daqui a 4 anos, daí a importância da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Por isso que as redes sociais foram tão vistas de forma tão alvissareira no começo. Todo mundo achava, puxa, as redes sociais serão uma força para melhorar a democracia, porque a rede tradicional, você tem as famílias que dominam, né? O poder econômico tem uma influência muito grande. Nas redes sociais, se alguém perde um emprego, por exemplo, um jornalista famoso perde um emprego, ou um professor, por exemplo, da universidade importante, enfim, qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube, fazer um site, fazer um blog e disseminar suas ideias sem depender, não é, dos grandes meios de comunicação, você tem sempre depender de um espaço. Então, foi visto como forma de fortalecer a democracia. A gente olhar o debate internacional 5, 6 anos atrás, era de muito entusiasmo com as redes sociais. E depois, o pessoal começou a dizer, com as fake news, né, disseminação em grande massa disso tudo, e a gente começou a ver, disse, olha, até a The Economist tem um editorial sobre isso. Elas estão distribuindo muito mais veneno do que qualquer outra coisa, né? Estão atrapalhando o debate público muito mais do que ajudando. Mas o fato é o seguinte, faz parte da regra da democracia a mais ampla possível liberdade de expressão, liberdade de opinião, exatamente saber disso, que a ideia vencida hoje, pode ser a ideia vencedora daqui a algum tempo. Então, por isso que é tão importante isso, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação, tudo isso é parte da regra do jogo. Pois bem, mas por que o federalismo, além de contenção do poder, como já falei, por que ele favorece a democracia? Aí tem vários aspectos. O primeiro, acho que até Bobbio chamava muita atenção disso, um texto clássico do Bobbio que falava sobre isso, ele dizia o seguinte, olha, que é meio típico isso, é um pequeno município que o cidadão interage muito mais proximamente com o poder. Então, ele está vendo lá que o prefeito, muitas vezes o prefeito, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Então, a possibilidade de fiscalizar, de estar próximo, é muito maior. Essa é uma regra geral. Mas, claro que isso depende de outras coisas. Depende também, a gente sabe também que no pequeno município, muitas vezes o sistema de peso e contrapeso, ou seja, de poder contendo poder, é muito mais fraco.
né? A força da oligarquia local é muito maior também, pode ser muito maior do que é no poder central. Então, isso é uma... Tocqueville mesmo, quando estudou esse assunto nos Estados Unidos, ele chamava atenção para isso. Olha, pode ser muito bom se tiver um grande nível de educação política, de cultura política, mas se não for o caso, pode ser que a opressão no pequeno município seja muito maior do que no grande município. Então, aí é interessante isso, porque federalismo é descentralização, isso é importantíssimo, é a força local, mas federalismo também é centralização, não é só descentralização. Então, tem um aspecto do federalismo que pode favorecer a democracia nesse aspecto da centralização. Por exemplo, se há uma opressão no município, você pode recorrer ao Tribunal de Justiça, que não está sujeito às influências políticas locais. Se há uma pressão no determinado Estado, você pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que não está sujeito a tantas pressões locais. Então, o federalismo também é isso, dos dois lados. É tanto evitar a opressão do governo federal sobre os estados e municípios, mas também, se houver alguma opressão local ou estadual, você pode recorrer sempre ao poder central para melhorar o estado de coisas, né? O Supremo Tribunal Federal tem feito isso. Então, eu quero só demonstrar que acerta nos dois sentidos, porque ele pode favorecer a democracia. Outro ponto, ele deve ser flexível, claro, porque quando a gente vai estudando federalismo e vai vendo as teorias de federalismo, gente, é muito empírico isso. Além da teoria, olhar a experiência prática. A gente vê que não tem nenhum modelo, pelo menos eu já vi vários e estudei um bocado esse assunto, não tem nenhum modelo de federação que seja exatamente idêntica à outra. Cada uma tem uma diferença. Por exemplo, a gente olha o Senado brasileiro. E alguém diz assim, olha, quando a gente aprova uma lei complementar, então, aparentemente, os estados estão participando. Doutora Ela, tudo bem? Boa tarde. Aparentemente, os estados estão participando fazer essa lei complementar, de uma lei nacional, que impõe algumas coisas, algumas restrições para os estados. Só que a gente sabe que a regra de eleição no Brasil, a regra de eleição para o Senado, é uma regra de eleição, aos mesmos critérios políticos, majoritária, e os senadores, muitas vezes, são opositores do próprio governador. Ou seja, muitas vezes eles não representam o Estado. Eles agem lá muito mais afinados, às vezes como opositor. Eu trabalhei muitos anos no Congresso Nacional e via isso claramente. Um senador trabalhando contra o seu próprio Estado, porque ele era um potencial candidato a governador, então ele não queria fortalecer o governador incumbente, o governador atual. Totalmente diferente em outras experiências de federalismo. A gente pega, por exemplo, a Federação Alemã, o Conselho Federal, cada representante, ele é indicado pelo próprio governador de cada land, né, de cada estado, muito diferente do Brasil, que segue o modelo americano. E o modelo americano já foi assim também. Era uma indicação direta, depois eles passaram para o modelo de eleição igual à Câmara Parlamentar. Mas o fato é isso, que a gente vai vendo que cada modelo, cada lugar tem uma experiência muito própria. E a gente vê também muito, na experiência prática, muitos lugares, Malásia é um caso típico, vários lugares. Áustria é outro exemplo interessante, que se chama na literatura de federação sem federalismo. Até o Brasil, em certa medida, em grande medida, talvez, doutora Hélida, seja isso também, uma federação sem federalismo, né? E muito de Estado unitário. Essa é uma tradição de Estado unitário, é muito forte em muitos aspectos. Claro que nem todos, mas tem muitos aspectos que isso é muito, muito forte. Então, para ter uma federação de fato, ou seja, poder contendo poder, e fortalecer a democracia, no sentido de que as preferências locais são respeitadas em cada localidade, em que as decisões, em vez de ser uma decisão centralizada, sejam decisões locais, alguns condicionantes são fundamentais para que esse federalismo seja um federalismo efetivo. Primeiro, o poder tem que ser realmente dividido, gente, não pode ser só formal. Tem que ter realmente divisão de poderes, no sentido de que, primeiro, o Congresso Nacional não é um Congresso total. Essa é uma questão interessantíssima. Congresso Nacional não ser um Congresso total. Houve essa discussão muito forte nos Estados Unidos, no Obamacare, aquele mudança do plano do sistema de saúde americano. Foi um grande debate, talvez nos últimos 50 anos, acho que só perde para a discussão do New Deal. A grande discussão sobre federalismo nos Estados Unidos, acho que é a aula de federalismo que se interessa pelo assunto, é discutir, ler o que a Suprema Corte decidiu, as opinions.
E é uma discussão, é muito interessante isso, porque o que se decidiu lá? Olha, estados são obrigados, não são obrigados, na verdade, a aderir ao Obamacare. O Obamacare estendia a proteção, né, de saúde que os cidadãos tinham direito, melhorava muito o sistema de saúde para os cidadãos mais pobres. Os estados não são obrigados a aderir, mas os que não aderirem perderão todas as demais transferências anteriores. É uma regra, olha, não é obrigado, mas se você não aderir, você perde as transferências que você já recebe. O que é que a Suprema Corte americana diz? Inconstitucional. Não pode. Está sendo, o Congresso Nacional está agindo como um Congresso total. Está querendo que os estados vivam sob as instruções do Congresso Nacional. Não é isso o federalismo. Os estados não podem viver sob as instruções, sob as ordens do Congresso Nacional. Ele não é um Congresso total. Quando se decidiu pelo federalismo, por duas ordens de poder, as competências são dos estados e os estados não podem usar esse tipo de mecanismo de pressão, de coerção, quase, para obrigar os estados a aderirem. Então, quem quiser aderir tem que ser uma adesão no limite da sua autonomia, não porque está sendo coagido por uma regra do governo federal. Outro ponto fundamental, e aqui um ponto central do direito financeiro, que é o federalismo fiscal, é que os recursos financeiros precisam ser divididos. Não é? Ninguém tem autonomia, isso é até na vida particular de cada um, alguém dizer que tem autonomia se não tiver autonomia financeira. Então, os estados têm que ter suas receitas, suas bases tributárias próprias e seus recursos próprios, que eles não precisam prestar contas à União, a nenhum outro ente, se esgota neles próprios. E esse é um ponto importante também na autocracia. Toda vida que um dos instrumentos da autocracia, enfraquecer as formas de contenção do poder, é enfraquecer a autonomia financeira. Não é? Esse também é um dos instrumentos fortes. Não precisa de intervenção direta, às vezes a intervenção é muito mais sutil, né? Você enfraquece financeiramente os estados e os municípios, e não precisa de uma intervenção forte, não precisa afastar o governador. Basta tirar o dinheiro do governador, né? O recurso do estado e município, que ele fica para ele ficar com a velha expressão de pires na mão. Então, o federalismo fiscal é, portanto, um elemento-chave, né, da democracia, da repartição de poderes. Então, fortalecer a democracia e impedir a autocracia é fortalecer o federalismo fiscal. E aí, toda hora no Brasil, a gente tem medidas como essa, nos Estados Unidos, essa que era apenas tirar recursos, apenas para eles era uma coisa, mas para a gente parece apenas, era tirar recursos que já existiam. Aqui no Brasil, as medidas são muito mais duras o tempo inteiro. O Congresso Nacional, toda hora, age como um Estado unitário, né, como um Congresso total. Agora, a gente está até discutindo, que a doutora Ela está aqui, estou lembrando dela, está discutindo lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes constituiu uma comissão de experts lá, e para discutir a lei complementar 192 e 194, que simplesmente reduzem drasticamente a base tributária dos estados, né? Reduz radicalmente o ICMS, que é a principal base tributária dos estados. Fez isso como se fosse um congresso total, né? Como se o ICMS ele pudesse dispor livremente, sem olhar, sem consultar os estados. Então, recentemente, o piso dos enfermeiros, por mais que seja meritório, uma decisão do Congresso Nacional, a conta vai para os estados, para os municípios, e sem nem consultá-las. Consultou, alguém pode dizer, não, mas foi consultado. O Senado é o órgão, não é, representando os estados na federação. A gente sabe que, na prática, não é assim que as coisas se passam no Brasil. Então, mas agora eu quero chamar a atenção também isso, que federalismo é, claro, autonomia, contenção de poder, mas também, gente, federalismo é integração, não é só separação. Já Tocqueville falava sobre isso, né? E, aliás, a origem dos Estados Unidos é exatamente essa, eles estavam lá separados, fracos, eram 3 estados separados, fracos, né, depois da Convenção de Filadélfia. E eles se juntaram por isso, a gente precisa ser forte. E é o que dizia Tocqueville, olha, feliz, criativo como um pequeno estado, mas forte como uma grande nação. Então, o federalismo também é integração, o federalismo também é coordenação, o federalismo também é agir em conjunto. Agora, eu acho que esse é o grande ponto da democracia, é que não é, diferente do Estado unitário, imposição. Falou, está falado, né? Como diz a música do Chico Buarque.
não tem discussão. Não, ao contrário, é diálogo, é integração, é coordenação, mas por meio de diálogo, meio de coordenação, meio de, se não é hierarquia, de cima para baixo. Esse é um aspecto importantíssimo. Dá um exemplo prático, gente, aqui, até para os estudantes. Eu acho que a pandemia foi um grande laboratório de federalismo no mundo, não só no Brasil. União Europeia, que não é quase federação, no mundo inteiro, a pandemia foi um grande exemplo, um grande laboratório de federalismo. Veja no Brasil, vou dar só o exemplo do Brasil. Se nós tivéssemos um Estado unitário, a política inicial do governo federal, por exemplo, de dúvidas sobre vacina, vacinar, não vamos, vamos atrás, não vamos. O que aconteceu? Um Estado que tem autonomia, São Paulo, o governador tomou a liderança e fez. A primeira vacina é do Estado, não é da União. Aí, claro que a União viu que estava perdendo a liderança, muitos governadores estavam procurando o governador de São Paulo e se apressou para fazer também. Veja, se não tivesse autonomia, se fosse Estado unitário, isso não teria acontecido. Então, um bom exemplo de que como é importante essa autonomia para garantir certas políticas públicas. Ou seja, porque o poder federal não era o poder total, tinha autonomia nos estados. Outra coisa interessante é que federalismo é coordenação, é cooperação, mas é também, a gente não pode esquecer, competição. Competição também é bom. Competição não é necessariamente ruim. Claro que a competição pode ser demais, pode degenerar, pode ser disfuncional, mas algum grau de competição é saudável. Competição entre os estados, quem vai liderar isso? Quem vai fazer a melhor política educacional? Quem vai fazer a melhor política de saúde? Competição entre os estados e a União, não é? Nesse caso é um caso típico, a União competiu, os estados, o Estado de São Paulo partiu na frente, a União não quis ficar para trás, e foi depois assumiu a liderança do processo, passou a comprar as vacinas e distribuir Brasil afora. Então, federalismo é cooperação, mas é também competição. E nessas medidas de isolamento também foi um caso típico de que houve isso, né? Os estados, muitos estados queriam fazer medidas de isolamento, o governo federal era o contrário, até hoje o presidente da República critica isso, enfim, era uma ideia dele, que não era o caso, né? O candidato a governador de São Paulo chegou a dizer, olha, a melhor vacina era o próprio contágio, disse agora na campanha, e os estados seguiram outra política. E aí a disputa chegou no governo federal, ou chegou no Supremo Tribunal Federal, que arbitrou. Não, é o princípio da predominância do interesse. O interesse maior aqui, porque quem administra os hospitais são os estados, são os municípios, tem que prevalecer a decisão dos estados e dos municípios. Então, de novo, o federalismo atuou. Se fosse Estado unitário, isso não teria acontecido, né? Era a política do governo federal que seria a política total. Então, a democracia foi favorecido para isso. Então, eu vou concluir, gente, só com primeiro, um pedido até a professora Isabel fala sobre isso, o Elvés também fala sempre sobre isso. E uma das coisas que a gente fala muito um dos pedidos, assim, quando for falar em estados e municípios, não use o termo entes subnacionais. São governos regionais, governos estaduais, governos municipais, porque a gente já entra reduzido, né? Subnacional. Né? Parece que a hierarquia, parece que os estados e os municípios são abaixo, mas a federação não é isso. A federação é mesmo nível. Né? Sentamos à mesa na mesma condição, e não na condição inferior. Mas aí, só lembrando aqui, eu quero concluir esse livro, o título do livro, como disse a vocês, é Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. E concluí o livro, o último capítulo, eu chamei de Em Busca de Tempos Melhores. Já que era em tempos difíceis, eu chamei Em Busca de Tempos Melhores, claro, uma referência óbvia a Proust, o famoso livro dele, Em Busca de Tempo Perdido. Pois bem, aí eu lembrei no início do século XIX, o presidente da Suprema Corte americana, John Marshall, ele fez um vaticínio preciso que a história tem fartamente demonstrado. Ele dizia: a questão que diz respeito à extensão dos poderes efetivamente concedidos ao governo federal está perpetuamente surgindo e provavelmente continuará a surgir enquanto o nosso sistema existir. Então, é isso, quer dizer, não é dado, o federalismo é uma coisa sendo construída o tempo inteiro. Então, permitir despontar a diversidade, fundamental isso, experimentalismo, a diversidade, cada lugar testando, fazendo testes institucionais, reforçar os mecanismos de coordenação e cooperação e conviver com algum grau de competição, são caminhos para extrair os melhores resultados dessa forma de Estado tão engenhosa. Federalismo e a própria democracia são, portanto, obras em processo permanente de reformas, de rediscussão, imperfeitas, que envolve enorme esforço de diálogo,
que sofrem constantes ameaças de retrocesso, a gente está vendo no Brasil agora, em vários lugares do mundo, que necessitam de instituições fortes, de modo a rechaçar as tentações de centralizar, de padronizar o país e de diminuir as possibilidades de participação dos cidadãos, impedindo o florescimento de inovações, de soluções locais, enfraquecendo as bases da própria democracia. Muito obrigado, gente. Muito bem, muito bom. Agradecendo também ao doutor Gilberto, eu passo a palavra imediatamente à doutora Renata Castro, que vai falar sobre um dos temas mais importantes, certamente, no século XXI, que é a governança. A boa governança como ferramenta de efetivação do direito ao desenvolvimento. Com a palavra, a doutora Renata Castro. Muito boa tarde a todos. Queria começar cumprimentando a todos, agradecendo o convite do professor Onofre. É sempre uma alegria poder estar com vocês. Estar aqui no Tribunal de Contas de Minas, para mim, sempre é uma alegria também. Sempre é uma oportunidade que eu tenho como muito cara. E, principalmente, dividindo o painel aqui com pessoas tão ilustres, fico feliz de ver a presença da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, da qual também sou egressa. O meu mestrado foi na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Direito, e também faço o meu doutorado lá. Então, é muito bom poder estar aqui na presença do nosso reitor, na figura de quem eu cumprimento todos os membros da mesa e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, historicamente, se a gente olha para esses dois termos, de governança e desenvolvimento, eles quase que aniversariam na mesma época. Mas, como o desenvolvimento ganha aí a sua efetivação alguns poucos anos antes, começo por ele, entendo ele sendo um direito humano que precisa de ser efetivado e que a gente precisa de construir democraticamente dia após dia. Então, se olhamos para esse desenvolvimento como sendo um direito, e aí isso já nos remonta para 1986, quando a ONU entendeu que, de fato, desenvolvimento era um direito humano e que esse direito humano era inalienável. Quando a gente pensa nessa ideia desse desenvolvimento, pensado lá no final da década de 80, num movimento em que a gente via um movimento de redemocratização forte em toda a América Latina, isso já conta alguns elementozinhos do que estava escondido. Esse desenvolvimento precisa ser econômico, precisa ser social e, sobretudo, precisa ser cultural. E, quando a gente pensa nesse desenvolvimento cultural, seria muito restritivo e muito simplista da nossa parte pensar que o cultural quer dizer só com o folclore, só com as nossas festas, as nossas festividades. Mas esse desenvolvimento cultural também passa por uma maturidade organizacional, uma maturidade das instituições que a gente precisa de fomentar. E aí, enquanto estamos aqui nesse auditório tão bonito, com essa pintura da Yara Tupinambás, acho que a gente pode já fazer um pouco dessa reflexão do que é o desenvolvimento. Até que ponto esse desenvolvimento vale a pena, qual o preço que nós estamos dispostos a pagar por ele e a quais penas esse desenvolvimento se justifica. Enquanto eu proponho essas perguntas, eu agora olho um pouquinho para o outro lado e para a gente fazer a reflexão acerca da governança. A governança, um termo que já é um pouquinho mais jovem, aí, coisa de 10 anos mais novo, teve o conceito formalmente cunhado pelo Banco Mundial já na década de 90, e falava que a governança seriam todas essas estratégias para a gente pensar uma forma de ter um Estado mais eficiente. Ainda continua um pouco amplo. O TCU, junto com todas essas organizações internacionais, foi esmiuçando o conceito e foi tentando trazer uma aplicabilidade prática. Então, hoje, se a gente olha para a governança, a gente já consegue entender, a gente já consegue até entrar num consenso de que governança é aquela ideia maior que você vai criar um conceito para dirigir uma organização. Então, a gente cria o conceito para a organização, seja uma unidade federativa, seja um tribunal de contas do Estado, da União, seja uma prefeitura municipal. Não interessa para esse nosso primeiro momento de reflexão. Cria-se aquele conceito diretivo, um conceito talvez até estratégico. Então, quando a gente está pensando em governança, a gente está pensando nos planos estratégicos objetivamente?
Não. Aí a gente já entrou na gestão mais uma vez. Quando a gente pensa na governança, a gente pensa realmente nessa visão bem macro, bem diretiva. Pessoalmente, e aí aproveito para compartilhar aqui uma informação com vocês, sou grande fã e amiga da Filarmônica de Minas Gerais. Quando vou ver os concertos na Sala Minas Gerais, belíssima, eu sempre me encanto pela figura do maestro. E o maestro talvez represente essa imagem de governança. Não porque ele está ali na frente, ditando o ritmo, o tom, ditando as pausas, a hora em que se acelera, que se imprime intensidade, ou a hora que a gente diminui o ritmo e vai pianinho. Mas porque ele ajudou a pensar o conceito de todo aquele programa. A sequência das peças dentro de uma apresentação de música clássica não é por acaso. Assim como não deve ser por acaso as escolhas de políticas públicas que vão ser imprimidas dentro de uma organização ou de um ente federativo. Então, se a gente pensa que essa governança é essa visão macro, em que a gente dita um conceito, em que a gente quer dirigir uma atitude, seria simples pensar a governança. Então, por que a gente discute tanto governança tempo atrás de tempo? Porque ela tem outros elementos que andam ali par e par. Pensar em governança também é pensar num monitoramento constante. É aquela velha ideia de que é o olho do dono que vai engordar o porco. E dentro de uma visão grande de desenvolvimento também. A gente só consegue garantir que as políticas estejam sendo implementadas e que essas políticas que estão sendo implementadas trazem resultados efetivos se a gente monitora. Se não existe uma linha de base, se não existe um crescimento histórico, se não existem indicadores capazes de medir o que está sendo feito, fica tudo solto no tempo. E se está solto no tempo, a gente pode dizer que está à deriva. E quando está à deriva, não se está indo para lugar nenhum. E, nesse momento, a gente pode até pensar um pouquinho na Alice, que, quando conversa com aquele gato, o gato de Cheshire, ela fala com ele, fala, gato, eu preciso de ajuda. Para onde eu vou? E aí ele pergunta para ela, fala, mas aonde você quer chegar, Alice? Porque, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer vento basta, qualquer caminho serve. Então, é muito essa ideia. Se a gente não sabe qual é o nosso objetivo institucional, o objetivo do nosso ente federativo, a gente não consegue dizer onde a gente quer chegar e a gente não sabe que tipo de política implementar. Então, aqui, acho que a gente já começa a delinear um paralelo muito claro entre essa ideia do direito ao desenvolvimento e a boa governança como sendo a ferramenta para efetivar. Mas ainda tem mais um elemento importante dentro da governança também, que é uma avaliação constante. Não basta nós monitorarmos com base nesses indicadores, nós monitorarmos com base até na inteligência artificial, em ferramentas de TI, não basta. Para que a gente possa dizer que realmente aquilo que está sendo feito de forma inteligente e para realizar os nossos objetivos, é preciso, de tempos em tempos, olhar e fazer uma avaliação crítica, impessoal, sobre esses números, sobre esses dados. E entender se o caminho que a gente tomou é o caminho apropriado ou não. Frequentemente, e aqui aproveito para dividir outro elemento pessoal com vocês, eu me vejo quase que num cabo de guerra entre a academia e uma atuação profissional mais corporativa, mais do dia a dia. E, frequentemente, me questionam um pouco, porque, quando eu estou conversando com colegas advogados, me questionam, mas para que você dedica tanto tempo na academia? E, quando eu estou na academia, sempre me falam, mas por que você perde tanto tempo lá no chão de fábrica tentando fazer as coisas? E aqui eu trago para vocês um exemplo que, para mim, é essa grande chavinha da resposta mágica. A gente precisa da academia para proporcionar os momentos de reflexão. Senão, especialmente no que toca à gestão e à administração da coisa pública, nós vamos estar vendo o voo da coruja de Minerva. Nós sempre vamos chegar atrasados nas medidas. Então, a gente vai criar soluções para problemas que já não são mais os problemas do tempo presente. Enquanto, na realidade, o que a gente deveria fazer é criar soluções para que os problemas futuros não aconteçam. E aí, se a gente olha para o filósofo espanhol Daniel Innerarity, quando ele fala sobre os inimigos do futuro, a gente já consegue até criar um pouquinho desse paralelo. A gente consegue entender que, na realidade, esses inimigos do futuro, que ficam ali à espreita, que estão ali sempre escondidos nas sombras, eles podem ser previstos com uma gestão de risco,
que é um elemento que vem do meio corporativo, é um elemento extremamente matemático, frio e calculista, mas que nos é muito útil quando a gente pensa em política pública. E se a gente está aqui pensando em política pública de desenvolvimento, eu poderia citar, em termos de exemplo, várias para vocês. E como que uma boa governança aplicada a ela consegue trazer resultado. Acredito muito no desenvolvimento local. Desenvolvimento local esse que é puxado pelas micro e pequenas empresas, pelo microempreendedor individual, pelo cidadão comum que tem a coragem de empreender, de sair do óbvio, de criar, de agregar valor, de pensar outras soluções para a vida dele. E me lembro que, desde pequena, quando eu andava pela rua e via ali uma portinha de um armazém, uma lojinha de roupa pequena, eu sempre pensava, como que essa portinha sustenta uma família? Então, se a gente está pensando em desenvolvimento, a gente precisa, de uma forma ou de outra, pensar nessa pessoa. Porque é direito dela ver a vida melhorar economicamente, socialmente e culturalmente. Então, se eu estava pensando aqui que esse cultural a gente também pode entender como sendo a maturidade institucional, uma maturidade organizacional, e, claro, também cultural nos outros sentidos, e aí que a gente pode até pensar um pouquinho em culturas já muito distantes da nossa, por exemplo, dentro de uma cultura muçulmana, que a gente pode, sim, tentar aplicar ali alguma espécie de desenvolvimento, visando uma inclusão da mulher, visando uma inclusão de grupos minoritários, mas nem foco tanto dessa nossa reflexão de hoje nesse desenvolvimento. Penso mais nesse desenvolvimento cultural, da gente trazer para dentro das instituições e das organizações uma visão que o desenvolvimento precisa acontecer. Mas ele precisa acontecer sempre baseado em evidência. A gente precisa saber em números do que a gente está falando. E aí, aqui, quando a gente começa a pensar nesse desenvolvimento social, a gente começa a pensar num desenvolvimento local, em estratégias para efetivar esse desenvolvimento local, e a gente entende o papel de um micro e de um pequeno empreendedor, a gente entende como que o desenvolvimento precisa tocar a vida dele, a gente também tem que se perguntar um pouquinho qual que é o papel do Estado dentro dessa história toda. Também não é justo soltar o micro e pequeno empreendedor, o microempreendedor individual, dentro de um mercado e falar, sobreviva. Não é justo a gente também soltar assim, né? Então, se a gente pensa aqui num viés de justiça social, se a gente pensa tentando trazer uma igualdade de fato para essas ideias, existem estratégias que o Estado pode fazer para tentar tocar a vida desse cidadão e fomentar o desenvolvimento. E o mais interessante é que nem sempre ela tem cara de desenvolvimento, nem sempre ela tem roupa de desenvolvimento. Então, aqui a gente pode até lembrar daquela imagem de um cachimbo pintado e que embaixo vai escrito «Ceci n'est pas un pipe». Para o desenvolvimento é a mesma coisa. Às vezes, o desenvolvimento não tem cara de desenvolvimento. E se a gente olha para a Constituição, aqui, lá no seu artigo 182, 183, quando está falando de política urbana, política de organização urbana, de desenvolvimento urbano, e ali cita a sementinha do plano diretor. E depois o Estatuto das Cidades, quando continua falando, fala de novo desse plano diretor. E quando a gente leu esse documento, o que todo mundo pensou? Pensou em urbanismo. Pensou em avenidas largas, em uma boa organização, em fazer bons bairros, em saneamento, em arborização, em criar cidades caminháveis, em criar uma cidade jardim do amanhã. Pensou-se isso tudo. O que não se pensou para dentro do plano diretor, e que talvez seja uma chavinha que ele esconde e que a gente está negligenciando, é o potencial do plano diretor olhar para a cidade não como uma planta baixa onde a gente quer desenvolver um projeto, mas como um terreno de oportunidade da gente desenvolver meio ambiente, da gente desenvolver saúde, educação, segurança pública, cultura, cidadão e, por que não, as instituições. Então, quando eu me vejo nesse cabo de guerra que eu comentei com vocês, entre a academia e uma atividade um pouco mais corporativa, eu nem gosto muito dessa ideia do corporativo, porque eu acho que a nossa atividade enquanto profissional tem sempre que vir imbuída de uma função social, senão ela não se justifica. Mas, quando eu me vejo nesse cabo de guerra, e eu encontro soluções como essa, a gente repensar um diploma que já existe há tantos anos, que é obrigatório para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, mas que é subestimado a uma simples planta baixa das cidades. Enquanto ali a gente consegue criar todo o ambiente necessário para um desenvolvimento integrado,
um desenvolvimento, e aí roubando o adjetivo da governança, multinível. E por que não usufruir dessas ferramentas? Por que não a gente usar um diploma que já está em vigor em grande maioria das cidades do Brasil e transformar, fazer uma revisão que não é, de fato, só copiar e colar, mas aplicar ali uma gestão de risco, identificar a oportunidade e entender como que dentro daquele território, dentro daquele ambiente, nós podemos efetivamente melhorar a vida do cidadão. Porque, na minha singela opinião aqui, de nada adianta todas as nossas reflexões, a nossa atividade, a nossa conduta, os nossos estudos, os nossos artigos, os nossos papers, se a gente não conseguir, no final das contas, gerar um bem viver para a sociedade. Se a gente não conseguir agregar um valor nessa experiência que a gente tem dentro das cidades e dentro da zona rural, fazendo que ambas se dialoguem, se conversem, abolindo totalmente uma ideia de nós e eles, de que a cidade quer atrapalhar o campo quer atrapalhar a cidade. Não, os dois precisam um do outro. Então, se a gente não consegue trazer um discurso muito mais, por que não democrático, por que não dialético e por que não pacífico, para dentro dos diferentes, encontrando ali sempre um ponto de equilíbrio, eu acho que talvez esse seja o grande segredo para uma boa governança que a gente esteja negligenciando nos últimos anos. Se governança foi a palavra que eu mais ouvi na última década, em evento, em discussão aí de agendas públicas, pressinto que desenvolvimento vai ser a palavra da próxima década. Então, que a gente faça com responsabilidade, com uma visão social e procurando fazer esse desenvolvimento sustentável, não só pelo viés ambiental, mas pelo sentido dele mesmo se alimentar. Muito obrigada e boa semana para vocês. Parabéns. Cumprida nossa missão, a minha mais difícil, certamente, não é assim? Eu quero declarar encerrado este momento, esta fase do seminário, dissolver a mesa para um próximo encontro, né, que ocorrerá logo em seguida. Obrigado, parabéns a todos. Pessoal, muito bom. Obrigado, parabéns, gostei muito. Muito bom.